Então vamos pensar aqui na representação da escada. Então eu tenho aqui um desnível, então a escada eu vou ter um desnível de 87,5, eu vou ter um comprimento de escada aqui de 120. Então o piso deve ter entre 28 e 32 e o espelho deve ter entre 16 e 18. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o piso aqui com 30 e o espelho com 17. Aí a gente faz 17 vezes 2, 34, mais 30, 64. Fica uma escada bem certinha. Acontece que nem sempre ela vai caber no lugar que eu preciso. Então aqui no SketchUp eu vou fazer ela com essas medidas. Geralmente é essa situação de projeto que eu tenho. Eu tenho um lugar, eu tenho um espaço disponível para colocar a minha escada e eu preciso fazer o cálculo dos degraus. Então eu vou fazer um degrau ideal aqui. Eu vou por 30 e vou colocar 17 de altura. Esse é o meu degrau ideal. Eu vou criar um componente chamado degrau e vou copiar esse componente aqui, ó, 4 vezes, deixar de vidro aqui só para vocês verem. Então eu vou deixar um degrau a mais, você já vai entender por quê. Então eu vou criar um grupo disso daqui e o último degrau ele tá coincidindo aqui para dentro do que seria a minha laje. Seria a altura da minha laje de 15 aqui, tá? Então é como se isso daqui fosse a minha laje. Quando eu vou calcular uma escada, eu fiz no SketchUp porque isso daqui é muito útil para calcular a escada, tá? Porque ele tem essa ferramenta de redimensionar, que funciona assim. Se eu pegar nas quinas, ele redimensiona tudo. Se eu pegar aqui, ele redimensiona só nesse eixo. E se eu pegar aqui, ele redimensiona só nesse eixo. E é isso que eu vou usar, porque se eu pegar aqui, ó, ele vai continuar grudado aqui no chão e eu consigo redimensionar até chegar na altura dessa laje. Então, o último degrau já é a pisada da laje. Ele não vai existir na minha escada, mas eu aqui no SketchUp eu faço para eu conseguir posicionar e achar a posição para dimensionar todos os degraus. Quando eu fiz isso, olha, 17,5 ficou a altura do degrau. Então, eu tenho uma escada de 30 por 17,5 e aí eu vou fazer a conta se 30 por 17,5 atende isso daqui. 17,5 vezes 2 dá 35, mais 30 dá 65. Ficou no limite, deu certo. Quando não dá certo, eu preciso acrescentar mais um degrau ou excluir um degrau. Aí vai depender se ficou muito grande, se ficou muito pequeno, que no caso eu consegui descobrir qual que é a dimensão desse degrau, que seria 30 por 17,5. E como é que eu represento essa escada? Então, se eu estiver olhando de cima, vamos pensar se isso fosse uma projeção paralela, eu estivesse olhando de cima, eu vou ver, como eu estou com todos os degraus abaixo de 1,50 m, eu veria em vista todos os degraus e depois eu veria a laje aqui, ó. Então, como é que eu desenharia isso no CAD? Eu tenho 30 por 90 e eu vou fazer esse desenho então lá no CAD. Como é que eu desenharia aquela situação? Eu pegaria aqui para desenhar a laje. Então, pensa que a gente está num plano de corte, eu estaria cortando, ó, o meu plano de corte, vou desenhar um objeto aqui de plano de corte a 1,50 m de altura, ou seja, esse objeto estaria acima do nível desta laje, porque esta laje está no nível 87,5. Então, o que eu precisaria desenhar numa situação como essa? Representaria isso, pegaria uma linha em vista, vista 1 seria muito próximo do plano de corte, eu vou pôr vista 2. Então, esse retângulo está representando esta laje, vista de cima. Eu teria os degraus, então vamos desenhar os degraus. Desenharia até com uma linha bem fina. 1, 2, 3, 4 pisos e 5 espelhos. Se eu quiser dar um peso gráfico um pouquinho maior, que eu acho que dependendo da escala que eu for representar, pode ser assim. Eu posso pôr em amarelo para dar um contraste com essa linha que é a linha de piso lá embaixo. Então, a rigor, eu teria esta representação dos degraus. Na escala 1 para 50, eu estaria com esta representação. Vocês viram que aquela escada que eu falei que tem 5 espelhos, né? 5 alturas, ó.
1, 2, 3, 4 e 5 é a última subida. E ela tem 4 pisos, 1, 2, 3, 4. Então, quando eu tô na planta e eu quero contar o número de espelhos, eu conto essas 5 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São as 5 subidas, inclusive esta que faz parte da laje, mas ela é uma subida. E quando eu conto as pisadas, daí eu conto essa e essa. Aí eu tenho 4 pisadas, que é onde o pé pisa. Eu não conto essa última pisada. Então a gente fala que essa escada é de 4 pisos e 5 espelhos. Quando eu for fazer a próxima, essa daqui para fazer, eu já vou ter uma escada já bem mais complexa. Então eu vou ver a altura total aqui, 2,80 metros. E aí eu vou fazer o seguinte, para eu calcular essa escada, eu vou dividir o 2,80 metros, que é o desnível que eu tenho dessa escada, eu vou dividir isso pela altura ideal do espelho, que seria o 17, que seria entre 16 e 18. E aí ele vai me dizer que essa escada vai precisar de 16,4 espelhos, de 16,4 alturas. Só que não é possível ter 16,4 alturas, né? Porque ou eu tenho 16 alturas ou eu tenho 17 alturas. A quantidade de espelhos tem que ser um número inteiro. Então eu faço esse cálculo só para estimar mais ou menos quantos espelhos eu vou precisar ter. Nesse caso, eu vou ter que decidir, ou eu faço uma escada de 16 espelhos ou eu faço uma escada de 17 espelhos. Eu vou fazer uma escada com 17 espelhos, vamos ver no que dá. Eu vou construir um degrau ideal, 30 por 17, crio um componente chamado degrau 2, né, para não ser igual àquele primeiro. Aí eu vou pegar esse, trazer aqui para o começo e vou copiar, pus 17 vezes, mas vamos ver quantas vezes mesmo vão ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vem até esse. Então esse não precisa. Então vou criar um grupo e aí vamos dizer assim, ó, essa seria a escada ideal, 30 por 17. Daí eu posso trabalhar aqui, diminuir um pouquinho, né? Trazer a altura para cá. Vamos ver quanto que tá de altura, se tá entre 16 e 18. 16,5, ok. 16,5 tá ok. Agora vamos ver quanto que tá aqui, 30. 30 por 16,5 dá uma escada dentro do parâmetro. 16,5 vezes 2, 33. Mais 30, 63. Tá no limite. Então essa escada é uma escada viável, porém ela ficou maior do que o espaço que eu tinha designado para ela. E aí, ou eu mantenho assim e acho mais espaço lá na minha sala para ocupar a escada, ou o que, se eu precisar reduzir o espaço que a escada vai ocupar horizontalmente, eu vou precisar aumentar o tamanho do degrau. Eu só consigo aumentar o tamanho do degrau de um jeito, excluindo um degrau. Então, se eu excluir um degrau, eu consigo aumentar o tamanho dos degraus. E aí, se eu aumento o tamanho do degrau, ele ficou agora com 17,5. 17,5 vezes 2 dá 35, mais os 30, 65, tá no limite, o que significa que eu posso diminuir um pouco o tamanho dessa escada. Eu vou pôr ela no tamanho que eu quero aqui, essa linha tem que estar aqui na escada. Como eu já acertei a altura aqui, eu vou ter que tirar esse degrau e aí eu vou pôr ela até aqui. Então eu cheguei nessa escada, vamos ver as medidas que ela tem para ver se está atendendo agora a norma. Então quanto que tá aqui? 17,5, eu já sabia, e o piso ficou com 28. Vamos calcular o 17,5 e 28 para ver se deu certo. 17,5 vezes 2, 35, mais 28, 63. Tá atendendo. Então eu consegui encaixar essa escada num espaço menor, tirando um degrau e encolhendo a escada. Então, como é que seria a representação dessa escada? Eu teria essa laje, 2,80 por 2,65. Então, eu desenharia uma linha aqui, ó. Tô representando essa laje. Eu teria essa linha do piso. Tô desenhando aqui a linha desse piso, ó.
essa linha não é vista, essa vai ser projeção, porque ela vai estar acima da linha de corte, né? E a parede lá. Isso daqui, se diz isso daqui, né? Até você pode representar como limite aqui. Você pode mudar a ordem aqui, a ordem de desenho, trazer para frente. Eu tirei porque ia ter aqui, nesse caso não vai aparecer, entendeu? Nesse caso aqui, naquele lado sim, mas aqui não, porque tem a parede em corte, tá? Aí aqui ela termina aqui mesmo. Então o que eu tenho? Olha, eu tenho a parede em corte. Ele vai cortar, vai mostrar aqui em corte, ele vai cortar um degrau, ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele tá cortando no 9º degrau, e dali pra cima ele vai mostrar em projeção. Então é isso que eu vou desenhar. Quantos que eu tenho que ter? Para saber quantos que eu tenho que ter, eu tenho que contar as alturas. Quantas alturas eu venço com essa escada? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó. A última altura eu conto também, que é uma transposição de nível. Então eu tenho 16 alturas, então eu tenho que ter 16 tracinhos contando esse daqui. 15, faltou 1. Essa linha eu vou apagar, porque já tem essa. E aí eu vou contar os 9. Dessa linha em diante, a representação é de projeção. E aí aqui eu vou ter que aparar. Eu vou desenhar o que a gente chama de linha de interrupção. Então, aqui eu tenho projeção e aqui eu tenho linha cheia. Professora, esse 9º degrau, ele vale também, digamos, uma situação atípica que tenha 50 degraus. A partir do 9º ele vai ser tracejado? Exato. A partir do 9º, a partir do degrau que chegar lá na altura de 1,50 m, que geralmente é o 9º. A gente geralmente põe do 8 pro 9, já põe e fica por isso mesmo, entendeu? Porque tudo que é dali para cima fica representado como projeção, como uma coisa que não está abaixo daquele plano. Eu fiz aqui. O que faltou? Agora eu vou trabalhar as simbologias, ó. Ficou super bonitinho, né? Agora eu preciso criar o que a gente chama de linha de interrupção. Então, para isso, eu vou criar uma camada chamada simbologia, que eu gosto de chamar a camada de simbologias, para colocar alguns objetos que a gente vai ver. E eu vou escolher a cor. Eu vou pôr a cor 13, porque é a cor que eu vou usar para cotas, esse meio rosado aqui, eu gosto dela. Então eu vou escrever com underline, porque toda vez que eu preciso colocar um comando em inglês eu tenho que pôr o underline, então vou pôr underline, break line. E aí eu tenho 2 parâmetros, tá? Eu tenho que pôr o size e o extension. Size é o tamanho e o extension, você já vai entender o que é. Eu vou pôr size 15 e o extension, extensão, eu vou pôr 15. E aí eu vou clicar nesses 2 pontos aqui e dar Enter. Então, o que ele fez? Ele fez uma linha de interrupção. Se eu medir daqui até aqui, ó, tem 15. Esse é o extension. É o quanto que ele vai estender a partir do ponto que eu cliquei. Quando eu desenhei o break line, eu cliquei nesse ponto do degrau, nesse ponto do degrau e dei Enter. E ele construiu uma linha um pouquinho maior. Então, o size diz respeito ao tamanho desse símbolo aqui, desse zigue-zague que representa a linha de interrupção. E o extension é o quanto que eu vou crescer do ponto que eu clicar. Então, essa é uma linha de interrupção que fica assim na representação. No gerenciamento de cor de plotagem aqui, eu vou pegar a cor 13 e colocar representada como vermelho, que vão ser as linhas de cota. Essa vai ser a representação. E a outra coisa que eu preciso fazer é a seta. Vou desligar aqui o 90 graus e ligar esse ângulo aqui, ó.
para que eu consiga fazer uma linha em ângulo aqui, 30, 60, 90, aí eu consigo identificar aqui o ângulo, ó. Fazer 20 centímetros para cá, 20 centímetros para cá, e agora é só eu brincar de colorir aqui, ó. Eu vou pôr magenta, essa eu vou pôr vermelha, porque eu quero que ela fique com esse aspecto, ó, um pouquinho mais grosso. E aqui na ponta, eu gosto de desenhar aqui no branco, tá, pessoal? Também, pô, nunca vi alguém fazer isso. Não sei se sou eu a louca, mas eu gosto porque a gente vai vendo já as espessuras. Só que para fazer isso, você tem que estar com o layout já todo especificado com as espessuras, deixar travado aqui e aí você pode desenhar. Eu gosto. E eu vou desenhar um objeto que chama Donut. Sabe Dunkin' Donuts? É uma rosquinha, tá? O raio interno eu vou pôr 0 e o raio externo eu vou pôr 4. Uma bolinha, fica bem bonitinho. Vou pôr aqui. Então pronto, fiz a simbologia aqui, a representação ficou bonitinha. Mais que isso, o que eu represento aqui é a numeração dos degraus. Então eu poderia vir aqui cotas, que eu acho que é o tamanho de texto pequeno, né? E poderia criar então o texto de linha única. Eu posso pôr o texto aqui, o ângulo do texto Enter é 0 e eu vou pôr o número 1 no Layer Texto, tá? Eu vou mover um pouquinho, só para ficar numa posição boa. Eu posso copiar esse texto, vou copiando aqui, para eu poder reproduzir o tamanho, não ter que ficar configurando a posição dele. E quando eu vou numerar os degraus, eu numero até o último piso lá, até a última pisada. É como se eu estivesse contando quantas pisadas eu tenho para minha escada. E aí depois é só eu dar 2 cliques aqui e mudar o número. E agora eu pergunto para vocês, quando eu for para outra folha, isso aqui vai aparecer ou não? Não. Por 2 motivos. Um, porque eu não estou enquadrando aquele desenho, né? Mas vamos enquadrar aquele desenho lá, ó. Os números não apareceram, nem o tracejado apareceu aqui. Se o tracejado não apareceu, é porque o MS-LT Scale já está 0 e o PS-LT Scale dessa vista ainda não foi configurado. Ó, tem que pôr 0 aqui. Então, sempre lembrar disso, tá? Se for 0, ele sempre vai respeitar o que está aparecendo aqui e ele não vai mudar segundo a escala. E quando o MS está 0, você muda a escala aqui, ele não altera o tracejado, entendeu? Eu pus 1 para 100, então agora aparece aqui no 1 para 100. No 1 para 200 nem vou pôr, porque daí a gente nem vai representar como texto na 1 para 200, porque vai ficar muito gigantesco, né? A gente não representa mesmo a numeração dos degraus na 1 para 200. Então toda escada, independente dela virar, dela ir para o lado, sempre do 8º para o 9º degrau a gente vai ter essa representação com a linha de interrupção. E tudo que for acima, estiver acima, eu vou ter que representar tracejado. Então, feito isso, a gente vai fazer a nossa escada lá. Então, olha lá, a nossa escada tem o patamar tem 80, o degrau tem 28. Tá vendo aqui que como essa planta foi feita no Revit, ele escreve acima aqui. Então vamos começar aqui a nossa escada. Eu vou começar na vista 4 e depois, se eu quiser, eu mudo, porque a vista 4 é amarelinha, para 1 para 50 vai ficar melhor. Aqui então eu tenho uma situação, a escada está subindo daqui para cá. Esses primeiros degraus, eles vão aparecer com linha cheia, a partir do 9º com linha tracejada. Portanto, quando eu vier desenhar aqui, eu não posso ter isso daqui uma linha inteira, porque esse trecho dela tem que ser linha cheia e o resto linha tracejada. Então eu vou aparar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todas essas vão ser linha cheia. Eu posso aí até copiar essas linhas para que a partir delas eu as converta para projeção, e a escada que foi feita, ela tem um a mais aqui. A parte de cima avança um pouquinho. Essa também é a projeção. E lá em cima, vamos pensar que eu chego lá em cima e aqui eu tenho um patamar lá em cima, uma laje. Lá em cima eu tenho ainda esse tracejado, porque é o limite dessa laje que vem até aqui. Tenho que pôr a linha de interrupção. Vou lá no simbologia, underline, break line, e aí eu escolho da onde vou fazer uma linha aqui, ó, daqui até aqui. Enter, ele faz uma linha de interrupção ali. E agora em simbologia eu vou
desenhar a setinha aqui, ó. A seta a gente pode desenhar até lá em cima, até o último degrau. O donut, underline donut, de Dunkin' Donuts. E tem gente que gosta da setinha também, gente. Às vezes dá pra fazer assim, ó. Construir uma outra linha aqui, ó. E essa outra linha deixar numa cor bem grossa. Não para 50, fica aqui, tá? Então a setinha pode ser representada assim também, se quiser. Essa seria a representação da nossa escada no pavimento térreo. Quando a gente vai pro pavimento superior, daí é já diferente. Eu posso copiar essa escada, ó. Copiar, vou copiar tudo e mudar o que precisa. Então vou copiar para cá. Só que qual é a diferença do pavimento superior? Eu posso manter a seta para subir, porque a seta sempre está mostrando que sobe. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as linhas de degrau, como eles são todos lá embaixo, eu vou pôr no vista assim. E aí eu não tenho linha de interrupção, porque todos os degraus estão sendo visualizados em vista. Se eu quiser reforçar um pouquinho a diferença, eu posso fazer isso geralmente, né? Esse lanço é o lanço que está mais próximo, eu posso deixar em amarelo e ficou assim. Mais que isso é colocar os textos. Então eu vou posicionar aqui o primeiro degrau e aí eu faço aquela numeração. Copio todos os números. Aqui também é um degrau. Esse patamar aqui também é um degrau. Vou colocar o número aqui porque quando ele crescer, ele vai crescer para lá. Ficou bem certinho. Na 1 para 100, o número 8 ficou certinho. É isso, galera. Por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês.